Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. O silêncio de uma pessoa pode parecer apenas a ausência de palavras, mas muitas vezes ele revela aquilo que alguém nunca teria coragem de dizer. Existem sentimentos escondidos, pensamentos não expressados e conflitos internos que aparecem justamente quando uma pessoa decide permanecer em silêncio. A maioria das pessoas observa apenas aquilo que é falado, mas poucas conseguem compreender os sinais psicológicos que surgem quando alguém se cala. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, buscamos compreender os comportamentos, emoções e padrões psicológicos que influenciam a forma como pensamos, agimos e nos conectamos com outras pessoas. A maioria das pessoas não entende o controle emocional. Não se trata apenas de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. E muitas vezes, o silêncio de alguém transmite mensagens profundas sobre medo, insegurança, afastamento, proteção emocional ou até mesmo sentimentos que essa pessoa não consegue transformar em palavras. Neste vídeo, você vai entender os padrões psicológicos por trás do silêncio humano, porque algumas pessoas escolhem se afastar em vez de falar, quais emoções podem estar escondidas por trás de uma ausência de comunicação e como interpretar esses sinais sem criar conclusões precipitadas. Você também descobrirá como o comportamento silencioso pode revelar traços de personalidade, experiências passadas e formas únicas de lidar com conflitos internos. Se você ficar até o final, entenderá porque algumas pessoas dizem mais quando permanecem caladas do que quando tentam explicar o que sentem. Vai compreender como a mente utiliza o silêncio como uma forma de proteção, comunicação e expressão emocional, além de perceber detalhes do comportamento humano que normalmente passam despercebidos. Porque a verdadeira questão não é apenas o que uma pessoa fala, é aquilo que ela tenta esconder quando escolhe não dizer nada. E muitas vezes, o silêncio revela exatamente aquilo que alguém nunca teria coragem de admitir. Você já percebeu que algumas pessoas mudam completamente o jeito de agir, mas quando você pergunta se aconteceu alguma coisa, elas simplesmente respondem: "Não foi nada"? Talvez essa pessoa tenha ficado mais distante, começou a responder menos mensagens, deixou de demonstrar o mesmo interesse ou passou a evitar conversas que antes eram naturais. E o mais difícil é que, muitas vezes, o silêncio dela deixa quem está do outro lado tentando encontrar uma explicação sozinho. Essa é uma situação muito comum nos relacionamentos, nas amizades e até dentro da própria família. Muitas pessoas convivem diariamente com alguém que parece estar presente fisicamente, mas emocionalmente está cada vez mais longe. E a grande dúvida aparece: será que essa pessoa perdeu o interesse? Será que está magoada? Será que existe algo que ela não consegue falar? O que muita gente não percebe é que o silêncio nem sempre significa falta de sentimentos. Em muitos casos, ele aparece justamente quando existem sentimentos demais. Algumas pessoas se calam porque não sabem organizar aquilo que estão sentindo, outras porque têm medo de serem julgadas, rejeitadas ou interpretadas de forma errada. O silêncio pode ser uma tentativa de evitar conflitos, esconder uma insegurança ou proteger uma parte vulnerável que a pessoa não quer mostrar. O problema é que, quando não entendemos esses sinais, nossa própria mente começa a preencher os espaços vazios. Criamos hipóteses, imaginamos cenários e muitas vezes sofremos por respostas que nem sabemos se são verdadeiras. Um simples afastamento pode despertar ansiedade, insegurança e a sensação de que estamos perdendo alguém importante. E talvez o ponto mais interessante seja perceber que o silêncio de uma pessoa revela muito mais sobre o mundo interno dela do que sobre aquilo que ela demonstra por fora. Existem padrões emocionais escondidos por trás de quem se cala, e entender esses padrões muda completamente a forma como enxergamos os comportamentos ao nosso redor. Porque, muitas vezes, aquilo que uma pessoa não consegue falar acaba aparecendo justamente na maneira como ela escolhe permanecer em silêncio. O que muitas pessoas não percebem é que o silêncio raramente acontece por acaso. Enquanto a maioria tenta interpretar apenas as palavras ditas, existe uma parte do comportamento humano que se manifesta justamente naquilo que não é falado. O cérebro humano está constantemente tentando proteger a pessoa de situações consideradas ameaçadoras, e uma dessas formas de proteção pode ser se fechar emocionalmente. Imagine alguém que, depois de uma discussão, prefere ficar horas ou até dias sem conversar. Para quem está do outro lado, isso pode parecer indiferença, orgulho ou falta de consideração. Mas, em muitos casos, esse comportamento automático pode estar ligado a uma dificuldade interna de lidar com emoções intensas.
A pessoa sente raiva, tristeza, medo ou frustração, mas não encontrou uma maneira saudável de expressar aquilo naquele momento. Então, o silêncio aparece como uma espécie de barreira. Esse padrão acontece com mais frequência do que muitas pessoas imaginam. Existem pessoas que cresceram aprendendo que demonstrar sentimentos era sinal de fraqueza, que reclamar causava problemas ou que falar sobre suas dores não mudaria nada. Com o tempo, elas criaram o hábito de guardar tudo internamente. Não porque não sentem, mas porque aprenderam a esconder o que sentem. O mais curioso é que esse comportamento pode passar uma mensagem completamente diferente daquela que a pessoa gostaria de transmitir. Alguém pode estar em silêncio tentando evitar machucar outra pessoa, mas acaba parecendo distante. Pode estar tentando se proteger de uma rejeição, mas acaba criando exatamente o afastamento que mais teme. A mente humana possui esses paradoxos. Algumas estratégias criadas para proteger acabam causando novos problemas. Na vida social, isso aparece constantemente. Uma pessoa que deixa de participar de conversas, que começa a se afastar de amigos ou que muda sua forma de interagir pode estar mostrando sinais de algo acontecendo internamente. Nem sempre é desinteresse. Às vezes, é uma batalha emocional que ninguém consegue enxergar. E existe um detalhe ainda mais profundo. O silêncio não revela apenas o que uma pessoa sente, mas também revela como ela aprendeu a lidar com aquilo que sente. A forma como alguém reage quando está magoado, pressionado ou inseguro mostra padrões construídos ao longo da vida. E compreender esses padrões é essencial para perceber que, por trás de muitos afastamentos, existe uma história emocional que quase nunca é contada em voz alta. O problema é que, quando uma pessoa transforma o silêncio em seu principal mecanismo de defesa, isso começa a afetar não apenas aquilo que ela sente por dentro, mas também a forma como é percebida pelas pessoas ao redor. Muitas vezes, ela nem percebe que seu comportamento mudou. Ela acredita que está apenas evitando conflitos, tentando organizar seus pensamentos ou esperando o momento certo para conversar. Mas enquanto isso acontece, as outras pessoas começam a criar suas próprias interpretações. Uma pessoa que antes era comunicativa passa a responder de maneira mais curta. Alguém que costumava demonstrar carinho começa a parecer distante. Um amigo que sempre participava das conversas começa a desaparecer aos poucos. Pequenas mudanças de comportamento podem parecer insignificantes para quem está vivendo aquilo, mas para quem observa de fora, elas podem transmitir uma mensagem completamente diferente. O cérebro humano busca padrões o tempo todo. Quando alguém muda sua forma de agir sem explicar o motivo, as pessoas ao redor tentam preencher essa falta de informação. Elas começam a pensar: será que fiz algo errado? Será que essa pessoa não gosta mais de mim? Será que existe algum problema que ela não quer contar? E, muitas vezes, essas dúvidas acabam criando uma distância emocional maior do que o próprio problema inicial. Isso acontece porque os relacionamentos são construídos não apenas por grandes conversas, mas também por pequenos sinais de presença. Um olhar, uma resposta, uma demonstração de interesse ou uma simples tentativa de aproximação mostram para o outro que existe conexão. Quando esses sinais desaparecem por muito tempo, a confiança pode começar a ser afetada. O mais complexo é que muitas pessoas entram em um ciclo silencioso. Elas se afastam porque estão machucadas, mas o afastamento faz com que outras pessoas também se afastem. Elas têm medo de serem rejeitadas, mas acabam criando uma barreira que impede a aproximação. Elas desejam ser compreendidas, mas não permitem que ninguém veja o que está acontecendo dentro delas. Esse padrão mostra como o comportamento humano é influenciado por mecanismos emocionais que acontecem quase no automático. Nem sempre estamos reagindo ao momento presente. Muitas vezes, estamos repetindo formas antigas de lidar com desconfortos, medos e inseguranças. E quando percebemos isso, fica mais fácil entender que algumas atitudes aparentemente frias podem esconder uma necessidade profunda de conexão que a própria pessoa ainda não conseguiu expressar. Para entender por que algumas pessoas escolhem se calar em momentos importantes, é preciso olhar além da situação atual. Muitas vezes, o silêncio que aparece no presente não nasceu naquele momento específico. Ele pode ser uma resposta construída ao longo de anos, baseada em experiências que ensinaram aquela pessoa a agir dessa maneira. A mente humana aprende através das experiências que vive. Quando alguém passa por situações em que expressar sentimentos trouxe críticas, conflitos ou rejeição, o cérebro começa a associar exposição emocional com perigo. Aos poucos, aquela pessoa aprende que ficar quieta parece mais seguro do que mostrar o que realmente sente. Não é uma decisão consciente tomada todas as vezes. Muitas vezes é um padrão automático criado para evitar uma dor que já foi sentida antes.
Por exemplo, uma pessoa que cresceu em um ambiente onde seus sentimentos eram ignorados pode desenvolver dificuldade para falar sobre suas necessidades. Quando adulta, ela pode entrar em um relacionamento e, diante de um problema, esperar que o outro perceba sozinho o que está acontecendo. Quando isso não acontece, ela se fecha ainda mais, reforçando a ideia de que ninguém realmente entende aquilo que ela sente. Esse processo está relacionado à forma como nossa memória emocional funciona. O cérebro não guarda apenas fatos, ele também registra sensações, reações e forma de proteção que foram importantes em determinados momentos da vida. Uma experiência de rejeição, abandono ou crítica excessiva pode deixar marcas que influenciam a maneira como interpretamos novas situações. Por isso, duas pessoas podem passar pelo mesmo acontecimento e reagir de formas completamente diferentes. Enquanto uma consegue conversar e resolver, outra pode sentir necessidade de se afastar e criar uma barreira emocional. A diferença não está apenas no que aconteceu naquele momento, mas na história que cada uma carrega dentro de si. O mais interessante é que muitos desses padrões permanecem invisíveis para a própria pessoa. Ela acredita que é simplesmente o jeito dela, sem perceber que existe uma sequência de aprendizados emocionais influenciando suas escolhas. O silêncio, então, deixa de ser apenas uma ausência de palavras e passa a ser uma resposta construída por uma mente que, em algum momento, aprendeu que se proteger era mais seguro do que se abrir. E quando começamos a enxergar esse padrão, surge uma pergunta ainda mais profunda. Quantas vezes interpretamos o comportamento de alguém apenas pelo que aparece por fora, sem perceber a batalha interna que pode estar acontecendo por trás daquela atitude? O momento em que você começa a observar esses padrões, em vez de apenas reagir automaticamente a eles, algo começa a mudar na forma como você interpreta as pessoas e também a si mesmo. Não significa que todos os problemas desaparecem ou que será possível entender completamente alguém apenas pelo comportamento externo. A mente humana é complexa e cada pessoa carrega uma história que nem sempre será revelada. Mas perceber esses padrões cria uma nova maneira de enxergar as situações. Muitas vezes, a primeira reação diante do silêncio de alguém é interpretar aquilo como rejeição, falta de interesse ou desprezo. Porém, quando desenvolvemos uma compreensão mais profunda do comportamento humano, começamos a considerar outras possibilidades. Talvez aquela pessoa esteja enfrentando uma dificuldade que não consegue expressar. Talvez esteja repetindo uma forma antiga de proteção. Talvez esteja tentando lidar com emoções que ainda não sabe organizar. Essa mudança de percepção também acontece quando olhamos para nosso próprio comportamento. Em vez de pensar apenas eu sou assim ou sempre faço isso, começamos a perceber que determinadas reações possuem uma origem. A ansiedade antes de uma conversa difícil, o medo de demonstrar sentimentos ou a necessidade de se afastar quando algo incomoda podem ser sinais de padrões emocionais que foram construídos com o tempo. Ter consciência desses mecanismos não significa encontrar uma resposta perfeita para tudo. Significa criar um espaço entre aquilo que sentimos e a forma como escolhemos agir. Esse pequeno espaço permite observar melhor, questionar antigas interpretações e evitar que emoções momentâneas controlem completamente nossas atitudes. Na prática, isso muda a maneira como lidamos com nossos relacionamentos. Uma pessoa que antes interpretava qualquer distância como abandono pode começar a analisar o contexto. Alguém que costumava guardar tudo até explodir pode perceber os sinais antes de chegar nesse ponto. A mudança acontece primeiro na forma de enxergar, depois na forma de responder. No fim, compreender o silêncio humano não é apenas descobrir o que outras pessoas escondem. É também aprender a perceber aquilo que nós mesmos tentamos esconder. Porque todos carregamos sentimentos que nem sempre conseguimos transformar em palavras. E muitas vezes, a maior transformação acontece quando deixamos de lutar contra aquilo que sentimos e começamos a entender o motivo pelo qual sentimos dessa maneira. Existe um momento em que muitas pessoas percebem que estão vivendo os mesmos ciclos emocionais de sempre, repetem os mesmos comportamentos, enfrentam dificuldades parecidas nos relacionamentos, carregam sentimentos que não conseguem explicar e continuam buscando respostas sem entender exatamente onde tudo começou. Se você sente que existe algo dentro da sua mente que ainda precisa ser compreendido, existe um caminho de aprofundamento através do autoconhecimento. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia foi desenvolvido para quem deseja entender melhor seus pensamentos, emoções e padrões internos, unindo conhecimentos da psicoterapia, psicanálise e filosofia de uma forma prática, acessível e aplicada à vida real.
Dentro desse material, você encontra reflexões baseadas em conceitos fundamentais de Carl Jung, como inconsciente coletivo, arquétipos, sombra, persona, sonhos e símbolos, além de conexões com ideias de Freud, Lacan, Winnicott e princípios do taoísmo. Tudo organizado para ajudar você a enxergar aspectos da própria personalidade que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Não se trata apenas de acumular informações, mas de criar um espaço de reflexão onde você consegue compreender melhor suas emoções, identificar padrões repetitivos e desenvolver uma relação mais consciente consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. O conhecimento sobre a própria mente pode transformar a maneira como você interpreta suas escolhas, seus sentimentos e seus relacionamentos. Quando você entende melhor o que acontece dentro de você, começa a tomar decisões com mais clareza e consciência. O link do Bom Dia Café, Ponto com Terapia, está no comentário fixado. Se esse tema fez sentido para você, continue acompanhando o vídeo, porque compreender a mente humana é uma jornada que revela cada vez mais detalhes sobre quem somos e por que agimos da maneira que agimos. No fim, talvez o silêncio nunca tenha sido apenas a ausência de uma resposta. Talvez ele seja uma linguagem que poucas pessoas aprenderam a interpretar. Porque por trás de cada pessoa que se afasta, que guarda sentimentos ou que escolhe não dizer aquilo que pensa, existe uma história, uma experiência e uma forma única de enxergar o mundo. Muitas vezes, passamos a vida tentando entender o comportamento dos outros apenas pelo que conseguimos enxergar por fora. Observamos atitudes, mudanças de humor e distâncias criadas, mas esquecemos que cada comportamento carrega uma parte invisível da mente humana. Existem batalhas internas que nunca chegam a ser reveladas, sentimentos que permanecem escondidos e pensamentos que nunca encontram uma forma de serem expressados. O silêncio de alguém pode carregar medo, proteção, insegurança, tristeza ou até uma tentativa de preservar aquilo que ainda é importante. Mas ele também pode revelar algo sobre nós mesmos. A maneira como interpretamos aquilo que não entendemos, as histórias que criamos quando não temos todas as respostas e as emoções que surgem quando enfrentamos o desconhecido. A mente humana está constantemente tentando encontrar sentido nas experiências que vive. E talvez uma das maiores descobertas sobre comportamento seja perceber que nem sempre aquilo que aparece diante dos nossos olhos representa tudo aquilo que existe dentro de uma pessoa. Porque cada silêncio tem uma origem, cada afastamento tem um significado. E cada comportamento revela uma parte de uma história que, muitas vezes, nunca foi contada em voz alta. No final, compreender o ser humano não significa encontrar respostas simples para tudo. Significa reconhecer que, por trás de cada atitude, existe uma mente tentando lidar com sentimentos, memórias e experiências que nem sempre conseguimos enxergar. E talvez seja justamente nesse espaço entre o que é dito e o que permanece em silêncio que encontramos as partes mais profundas da natureza humana. Se você chegou até aqui, significa que você faz parte de um grupo de pessoas que realmente busca entender melhor a mente humana e os comportamentos que influenciam nossa vida todos os dias. Se esse vídeo trouxe alguma reflexão para você, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber, qual foi a parte que mais chamou sua atenção ou fez você enxergar algum comportamento de uma forma diferente? A sua opinião pode ajudar outras pessoas que também estão passando por situações parecidas. Não esqueça de deixar o like no vídeo, porque essa pequena ação ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo sobre psicologia, emoções, relacionamentos e comportamento humano. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos que ajudam você a compreender melhor seus pensamentos, suas emoções e a forma como as pessoas agem. E antes de sair, assista ao vídeo que apareceu no card, porque ele se conecta diretamente com esse assunto e pode revelar outros padrões psicológicos que muitas pessoas vivem sem perceber. Você também pode conferir a nossa playlist completa sobre mente humana e comportamento, onde reunimos conteúdos para aprofundar ainda mais sua compreensão sobre emoções, personalidade e relações humanas. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.